Querido irmão, querida irmã, estamos no 6º domingo do tempo da Páscoa. Esta caminhada bonita com Jesus ressuscitado, que já vai se encaminhando para o seu final. Na próxima semana celebraremos a Ascensão do Senhor e depois a grande solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Igreja e a humanidade. Espírito Santo que é a presença poderosa, sábia e auxiliadora de Deus. Hoje nós encontramos Jesus que nos dá 3 grandes presentes. 3 maravilhosos e extraordinários presentes que mudarão profundamente a história humana e que são atualíssimos. São presentes dirigidos hoje realmente a nós. O primeiro é a notícia de que Jesus pode morar em nós. Deus pode morar em nós, fazer em nós a sua morada quando existe amor. O segundo grande presente que Jesus hoje nos entrega é o próprio Espírito Santo. Por isso essa palavra é colocada já enquanto vamos olhando Pentecostes que se aproxima. O Espírito Santo que nos recorda aquilo que Deus nos ensinou, é a presença de Deus ali onde é invocado, é o auxiliador, é o doador de tantos dons. E o terceiro presente de Jesus para nós hoje é a paz. A paz tão necessária entre as nações, nas famílias, no trânsito, nas cidades, nos ambientes de trabalho e em tantos corações humanos. Procuremos brevemente, com o auxílio do próprio Espírito Santo, mergulhar na riqueza e na beleza da palavra de Deus de hoje. Nós estamos então no capítulo 14 do Evangelho de João. É ainda o diálogo de Jesus com seus discípulos na última ceia. É o seu testamento, a sua herança, a síntese do seu pensamento, da sua mensagem para toda a humanidade. Jesus então dirá: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Que bela declaração de Jesus. Quem tem amor por Deus, guarda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus mesmo. A palavra de Deus é esse canal maravilhoso pelo qual Deus dá a si mesmo para nós. Nós não somos a religião do livro, mas somos a religião da palavra, a palavra que é Deus que se comunica com a humanidade e com cada pessoa. Então, o amor por Deus gera a observância da palavra, e aquele que ama e tem a palavra de Deus dentro de si, cria a condição para que Deus venha morar dentro dele. Como é bonito imaginar que o meu frágil e limitado coração pode ser casa de Deus. Que o eterno Pai, o onipotente, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, como nós rezamos no creio, pode morar em mim. Que Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor de todo o gênero humano, que andou por tantos lugares fazendo bem, pregando, curando, pode morar dentro do meu frágil e limitado coração. Se em mim encontrar alguém que ama e que guarda nesse mesmo coração a palavra de Deus. Sejamos esse espaço aberto de amor e de amizade com a palavra, para que Deus venha morar em nós. E onde Deus está, tudo se transforma, tudo se renova, tudo se restaura, tudo vira beleza, alegria, doação. Jesus continua e dirá: o Espírito Santo é o defensor. O Pai o enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Jesus então apresenta aqui o Espírito Santo. E o primeiro título que Jesus atribui ao Espírito Santo é o defensor. O Espírito Santo está ao nosso lado e nos defende. Nos defende do maligno, das tentações, das más inclinações, dos perigos que querem nos desviar da luz e da verdade.
Jesus diz ainda que o Espírito Santo é mestre, ele ensina. O que o Espírito Santo ensina? Ensina o saber de Deus. Por isso, entre os dons do Espírito Santo estão a inteligência, a sabedoria. O Espírito Santo nos traz o pensamento de Deus, a sua visão, o seu coração. O Espírito Santo é o coração da Trindade, é o amor que pulsa na Trindade. E o terceiro ponto que Jesus atribui ao Espírito Santo é a possibilidade, a capacidade de nos recordar o que disse Jesus. Para nós é uma maravilha, é uma consolação. Nós que vivemos 20 séculos depois de que Jesus passou neste mundo, e muitas vezes temos dificuldade de guardar o Evangelho, de conhecê-lo mais profundamente. Então, tendo o Espírito Santo, ele nos traz também a palavra de Jesus. Nos traz a possibilidade de mergulhar no Evangelho, compreendê-lo e principalmente praticá-lo. Finalmente, Jesus dá o seu terceiro presente. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Jesus nos dá a sua paz. E por que Jesus faz questão de dizer que a sua paz não é aquela do mundo? Porque comumente no mundo, a paz é simplesmente a ausência do conflito. Para Jesus é pouco demais. Jesus não se contenta simplesmente com a ausência do conflito. A paz de Jesus é muito mais. Não é uma paz passiva, no sentido de se eu cruzar os braços, está tudo bem, estamos em paz. Não. É uma paz ativa, uma paz construída. Basta lembrar que nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Jesus disse: felizes os que constroem a paz, felizes os pacíficos, felizes os promotores da paz. A paz precisa ser efetivamente construída por nós. E que paz é essa que Jesus trouxe? É a paz da acolhida do outro, do respeito ao outro, da escuta profunda do outro. É a paz do reconhecimento do outro como diferente de mim, por isso tem sempre algo a me enriquecer, a me ensinar, e do outro igual a mim. Portanto, tem a mesma dignidade que eu, os mesmos direitos que eu, especialmente o direito a viver, ser livre e ser feliz. A paz de Jesus é uma paz não que evita o conflito, mas que vai ao encontro do outro por amor, para abraçá-lo, aceitá-lo, para estabelecer pontes, para construir relacionamentos fraternos com o outro. A paz de Jesus é justamente o reconhecimento do outro como meu irmão. E como meu irmão precisa ser respeitado, valorizado, protegido, cuidado. E nós devemos estabelecer entre nós relações de mútua compreensão e principalmente de amor recíproco, como Jesus nos ensinava na semana passada. Amai-vos uns aos outros. Papa Leão, que nesses poucos dias de pontificado já tem deixado a sua marca na história, disse esta como a sua primeira palavra: a paz esteja com vocês, uma paz desarmada e desarmante que chegue a todas as famílias. Alguns dias depois, Leão XIV ainda disse que nenhuma guerra é inevitável. Todas as guerras são evitáveis. Trago essa palavra do Papa não só para o contexto da relação entre as nações, mas entre todas as pessoas. Quantas guerras nós estabelecemos entre nós, às vezes dentro da própria família, da própria casa. Quantas guerras no ambiente de trabalho, quantas guerras no trânsito, quantas guerras até nos ambientes que deveriam ser pacíficos, como do esporte, enfim, o convívio social. Nenhuma guerra é inevitável. E a paz que Jesus trouxe e hoje renova como seu presente de amor a nós é justamente essa paz ativa que onde está se transforma em presença de bem, de diálogo, de unidade, de aceitação, de reconciliação, de harmonia, de equilíbrio,
de olhar o outro no olho e fazer uma estrada com ele de edificação da paz e da fraternidade. Deixar Deus morar em nós. Confiar que o Espírito Santo vem ao nosso encontro, nos defende do mal e nos dá a palavra e a sabedoria de Deus e nos abrir a esta paz de Jesus, que nos transforma a partir de dentro e nos faz multiplicadores dessa paz no mundo, fazendo o compromisso de sermos também nós pacíficos e promotores da paz lá onde estivermos, ainda que a paz custe, porque custa. Custa ouvir, aceitar, entender e acolher o outro. Esse é o convite deste belíssimo domingo para nós. Saibamos acolhê-lo. Digo apenas uma breve palavra também da primeira leitura. Surge um conflito na igreja primitiva, nas primeiras comunidades cristãs. Havia uma divergência entre o tratamento que deveria ser dado aos que eram judeus e agora são cristãos e aos que vieram do paganismo. Que tipo de práticas do judaísmo esses que eram pagãos precisariam aceitar ou não? Diante do grande embate que surge, qual é a decisão que se toma? Né? Levar tudo para o diálogo enquanto igreja. Paulo e Barnabé, que estavam percorrendo diversas regiões, vendo o embate que surgiu por conta dessa divergência de pensamento, que é absolutamente natural, então tomam a decisão, junto com as comunidades, de levar para Jerusalém, onde estavam Pedro e os apóstolos, o problema que surgiu para que a igreja decidisse. O que a igreja faz? Uma grande reunião, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. E ali, todos reunidos em nome de Deus, suplicando a presença do Espírito Santo sobre eles, chegam à decisão. É bonito ver como funciona o processo decisório da igreja. Não tem nenhum ditador, ninguém toma decisões por conta, mas primeiro se invoca o Espírito Santo na comunidade reunida, se provoca a unidade, porque existe o amor recíproco entre os que participam desse processo decisório. E ali, movidos pelo amor entre eles e pelo Espírito Santo que desce e os ilumina, chegam à decisão mais sábia. É assim que nesses 20 séculos a igreja procurou continuar a tomar as suas decisões. Acabamos de ver um belíssimo exemplo dessa prática no conclave que nos deu o Papa Leão XIV. Seja essa também uma forma nossa de decisão, em unidade, nunca impondo nada sobre o outro, mas suplicando o Espírito Santo para que venha num contexto em que nós já exercitamos entre nós o amor recíproco. Isso provoca a presença de Deus entre nós e Deus nos leva à decisão correta. Que Deus venha, more em nós e nos impulsione à marca do próximo. Bom domingo e boa semana.